Fala pessoal, Vitor Roteiro aqui para mais uma análise semanal. Essa semana que foi bem movimentada, bem ruim para as bolsas aqui no Brasil. Tivemos a escalada dos embates com os Estados Unidos, entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Não só entre os presidentes, mas também entrou nessa confusão o STF, os ministros do STF também. O Bolsonaro, que teve a determinação de usar tornozeleira eletrônica, e o Tarcísio também, que vinha aparecendo nas pesquisas, entrou na mira do STF. Além disso, o STF voltou com o IOF, também o imposto, e tivemos nos Estados Unidos a semana cripto, que foi aprovadas algumas leis regulamentares relacionadas às criptomoedas e às stablecoins. Bom, sem mais delongas, vamos passar aqui para o gráfico. Como eu falei, a semana foi bem ruim para o índice Bovespa. Aqui a gente vê que houve muita queda. Na semana passada, nós havíamos desenhado aqui que o índice poderia lateralizar, mas com as notícias que não foram as, como esperado, o índice veio romper aqui estes fundos e testar, chegou próximo aqui deste fundo anterior, deste martelo, subiu um pouco, fez um repique, mas uma correção muito pequena e já rompeu novamente na sexta-feira com essas últimas notícias, rompeu e já fez um pivô de baixa. Então, nós temos aqui este pivô de baixa aqui sendo rompendo aqui o suporte que nós tínhamos. O movimento foi forte, aqui se nós traçarmos a correção foi muito pequena, então isso demonstra que ela não chegou nem nos 38% de Fibonacci. Isso demonstra que ainda tem uma grande força vendedora. Isso é ruim para o índice. Ele fechou aqui na sexta, na mínima do dia, então mostra a força vendedora. Com isso, o índice deve continuar caindo, provavelmente vir romper este outro suporte aqui e engatar quedas, podendo chegar ali até abaixo dos 130 mil pontos. Claro que nós temos que acompanhar. Isso é ruim para as empresas brasileiras, mas é bom para quem está aportando regularmente, porque tem a chance de comprar boas empresas em valores mais baratos. Inclusive, isso é relacionado a essas brigas tarifárias entre os países, então não está tão relacionado com os resultados das empresas. Mas é claro que agora nós estamos começando a temporada de resultados, então temos que acompanhar se realmente as empresas mantêm os seus fundamentos. Vou, vou apagar aqui esta linha, porque ela já foi rompida, e vamos dar prosseguimento. Bom, passando então para Petrobras. A Petrobras que estava segurando um pouco o índice, fazendo um movimento contrário, enquanto o índice caiu na semana passada, a Petrobras estava se recuperando um pouco. Essa semana ela caiu junto com o índice, foram 5 dias de queda. Inclusive veio a romper aqui, nós havíamos pensado que poderia ser um pivô de alta, mas falamos que só seria confirmado no rompimento desta resistência. Isso não ocorreu, até veio a fazer um pequeno rompimento aqui, se considerar este movimento, mas na própria segunda-feira, quando fez esse rompimento, já devolveu e fechou para baixo. Com isso, agora, na verdade, a Petrobras passa a ter um pivô de baixa, inclusive já confirmado, porque na sexta-feira houve rompimento aqui e rompeu também o suporte dos 31,20 aproximadamente. Então, a Petrobras está com um pivô de baixa desenhado, assim como o índice. E diferente do índice, a Petrobras ela chegou a fazer uma correção um pouco maior, até acima dos 61% de Fibonacci, 61,8, bem próximo aqui da região, dessa região de Fibonacci, e está devolvendo. É uma região onde
a maioria das correções chegam, mas também demonstra um pouco mais de cansaço. Então, pode ser que talvez a Petrobras não consiga chegar até os 29 aqui nessa queda. Podemos esperar aqui próximo desta fechamento deste candle, onde há um pequeno gap aqui que pode vir a ser fechado essa semana. Além disso, nós vemos que a Petrobras fechou aqui o gap que já tinha fechado com esse pavio, mas agora veio fechar com o corpo de candles também. Então, Petrobras indicando queda para essa semana. A Vale veio subindo aqui e começou a embolar. Nós havíamos conversado na semana passada que ela deixou este candle aqui com um pavio muito grande, muito longo, mostrando que não havia tantos compradores com poder para julgar ela para cima, que quando ela subiu, logo apareceram vendedores e vieram julgando o preço para baixo até fechar, inclusive abaixo da abertura. E com isso, a Vale trabalhou um pouco aqui na segunda-feira, próximo deste candle, mas na terça já abriu caindo e vem se sustentando. Contudo, a Vale ainda está acima da média de 20, é um bom indicativo, mas está trabalhando aqui próximo dessa região aqui de suporte e resistência. Como ela está vindo de cima, a região está trabalhando como um suporte. Então aqui a média de 20 também trabalhando como um suporte, o preço está se sustentando por aqui. Temos que aguardar para ver se ela vem fazer um rompimento. Então é importante observar se na segunda-feira a Vale abre com um candle positivo, fica mais interessante, indicando altas. Já se a Vale vier com um candle negativo, rompendo a média de 20 períodos e rompendo esse último fundo, isso pode indicar baixas. Por enquanto, a Vale vem demonstrando mais uma lateralização, mas temos que acompanhar como será a abertura da segunda-feira e ao longo da semana. Para a Itaúsa. A Itaúsa que veio perder aqui os últimos fundos, mas na quinta-feira, este pequeno gap que ela havia deixado, ela veio fechar. Agora a Itaúsa também está ensaiando um pivô de baixa, ainda não foi confirmado, e vem usando a média de 20 aqui como uma resistência. Ela na quinta-feira veio testar na média de 20, que estava coincidindo com a resistência dos 10,75, e aqui apareceram vendedores que na sexta-feira julgaram o preço para baixo. Então, com isso, nós podemos ver qual foi o tamanho desta correção da Itaúsa, foi próximo de 50%, o que pode indicar também uma força aqui de vendedores. Caso venha a ser rompido este fundo essa semana, vai estar confirmado o pivô de baixa, que pode trazer a Itaúsa de volta aqui para próximo dos 9,90. Contudo, essa movimentação aqui, esses candles pequenos aqui nessa região, mostram a resiliência. Nós vimos que o índice está todo para baixo e a Itaúsa está conseguindo se segurar. A semana passada, que foi muito ruim para bancos, mas essa semana a Itaúsa se mostrou mais estável. Banco do Brasil, diferente da Itaúsa, vem em clara queda. Então, ele vem fazendo um movimento de queda. Aqui houve o rompimento do pivô confirmado e está caindo. Inclusive, Banco do Brasil aparentemente está apontado aqui para o suporte dos 19,45 para essa semana. Aqui nós podemos até apagar, se não me engano, era um alvo que não se confirmou. O Banco do Brasil vem caindo, está com preços muito baixos. Vai ter resultado de Banco do Brasil no final do mês ou no início do mês que vem, não me lembro a data certa, tenho que acompanhar. Mas se os resultados não tiverem piorado tanto quanto os do primeiro trimestre,
Então, o Banco do Brasil estará barato. Agora, se os resultados vierem piores do que o mercado está esperando, pode abrir espaço para mais quedas. Só que, apesar disso tudo, do risco político, o Banco do Brasil é uma boa empresa lucrativa. Então, aqui próximo dos R$ 20 ou abaixo, aqui próximo dos 19, é um bom preço para se comprar para quem pensa em uma carteira de longo prazo. Contudo, agora pensando no curto prazo, o Banco do Brasil está apontado para baixo. A gente vê que ele utilizou aqui a média de 20 como uma resistência e foi empurrado para baixo. Então, houve um pequeno descanso aqui na média de 20 e já caiu. E a gente vê aqui a média bem inclinada para baixo, aqui na sexta-feira, bem próximo do fundo aqui, indicando mais quedas. Então, provavelmente o Banco do Brasil pode vir a buscar aqui os 19,45 essa semana. Eletrobras vem fazendo o seu zigue-zague de baixa, vem caindo, mas em um, um aspecto menor do que o Banco do Brasil, que veio em queda livre. A Eletrobras vem fazendo pequenas movimentações. Contudo, essa semana, a Eletrobras já se segurou por aqui, fez vários candles nessa região, pouca movimentação durante a semana, ainda abaixo da média de 20, que inclusive está apontada para baixo, vem indicando quedas, mas começa a mostrar que aqui pode haver um pequeno descanso, inclusive se considerarmos um volume da sexta-feira um pouco acima da média dos últimos dias aqui da Eletrobras. Então, houve um volume comprador grande. Contudo, apesar deste volume maior do que a média anterior, ela não teve força para vir romper aqui os topos mais próximos e fez um candle pequeno. Então temos que acompanhar como que ela vai abrir na segunda-feira. Se vier a romper aqui para baixo, isso seria indicativo de continuidade de quedas. Contudo, se o rompimento for para cima, ela pode vir buscar uma correção ou na média de 20 ou na própria LTB aqui, a linha de tendência de baixo, para continuar com o seu zigue-zague de baixa. Então, ainda temos que acompanhar. A Eletrobras só vai reverter essa correção, essa tendência de baixa, quando romper aqui essa LTB, essa linha de tendência de baixa. Agora, por Fibonacci, se nós formos traçar para vermos até aonde ela pode fazer uma correção, aqui nós podemos traçar do topo ao fundo do movimento. Aqui nós vemos que ela está trabalhando em 50% desta pernada de alta, mas ela ainda pode vir até próximo do 61%, que ainda seria considerado uma correção normal. A partir dos 61% de Fibonacci para baixo, já desconfigura apenas uma correção. Então vamos acompanhando, mas por enquanto a Eletrobras vem se mostrando, apesar dessa queda em um tempo gráfico menor, ela vem se mostrando até saudável, considerando o movimento maior. Passando para o Bitcoin. Bitcoin que veio nessa semana fazer topo histórico acima dos 120 mil dólares. Está se mostrando resiliente. Conseguiu romper aqui este topo anterior aos 110 mil. Veio fazer o topo histórico e está se mantendo aqui, fazendo candles pequenos, mas mantendo sem perder o topo ou os fundos. Ainda trabalha acima da média de 20, apesar de que essa média de 20 que estava em tendência de alta já começa a ficar um pouco mais horizontal.
Aqui nós também podemos observar este volume muito grande, muito maior do que os outros dias, e mesmo assim, houve sim, logo após bater o topo histórico, veio este volume grande, houve uma queda, mas não foi uma queda tão significativa, próximo do volume, se nós pegarmos aqui este candle, por exemplo, de queda, o volume foi muito menor, mas o candle movimentou muito mais o preço. Igualmente aqui, neste dia 23 de maio, o volume foi muito menor, mas o preço se movimentou muito mais. Então, aqui neste dia 15 de julho, houve um grande volume de venda, derrubou um pouco o preço, mas não tanto assim. Isso demonstra que houve todas as pessoas que queriam vender, haviam compradores comprando na contraparte. Então, com isso, as pessoas conseguem. É muito comum quando isso acontece, próximo do topo histórico, principalmente aqui por ter atingido 120 mil dólares, que pode ter sido uma marca que compradores antigos tinham e resolveram despejar os seus bitcoins no mercado, vender, embolsar os lucros. E, ao mesmo tempo, quando o Bitcoin chega nas máximas, não só o Bitcoin, mas qualquer ativo, chega nas máximas, a mídia começa a divulgar muito e muitas pessoas entram justamente pensando que agora vai, agora é a hora da alta e costumam entrar no topo. Então, tem gente querendo realizar o lucro, vender os seus ativos ali para realizar esse lucro, e tem gente querendo comprar porque está entrando atrasado ali no mercado. Por enquanto, o Bitcoin se mantém estável aqui acima da média de 20, lateralizado e nesse patamar próximo dos 118 mil pontos. Sem nenhuma indicação clara de direção para essa semana, temos que acompanhar. E para finalizarmos, o dólar. O dólar que, com todo esse problema que está tendo entre o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, também o STF, Bolsonaro, o dólar vem subindo, apesar que nos últimos dias está fazendo uma bandeira aqui, uma correção um pouco mais descansando. Ainda está acima da média de 20 períodos, mas a média que vinha caindo rapidamente inverteu e agora está subindo. Então, com essa bandeira desenhada aqui, com o rompimento, caso venha a romper, ele deve replicar este mastro aqui. Então, nós podemos fazer, caso haja um rompimento nessa semana, e assim o dólar deve passar dos 5,70, chegando até próximo dos 5,74, 5,75. Tudo isso vem nesse período de discussões. O Trump anunciou as tarifas para o dia 1º de agosto. Ainda tem tempo para negociar para ver se o dólar consegue cair um pouco. Mas se o dólar continuar subindo, isso interfere na nossa balança comercial e pode prejudicar o Brasil, a inflação, ter que subir juros ou atrasar a queda de juros. Então, isso tudo seria ruim para o nosso país. Bom, com isso eu termino aqui mais uma análise semanal do mercado de ações. Se você gostou desse vídeo, peço que curta aqui, compartilhe com alguém que possa gostar também deste conteúdo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos e na próxima semana nós voltamos a nos encontrar. Obrigado.